Ver, ouvir, saborear, tocar, cheirar. Esses são os 5 principais sentidos que ganhamos do Criador. Mas pense, qual desses 5 poderia ser o mais importante para nos ajudar a ganhar a vida eterna? Não concorda que é ouvir? Vocês já repararam que as igrejas de Babilônia Grande sempre deram mais destaque a ver ou até a tocar em vez de ouvir? Eles precisam ver, tocar ou até beijar uma imagem do Deus deles. Mas Jeová sempre deu destaque ao ouvir. Ouça, ó Israel, deem ouvidos e escutem. Quando os israelitas ouviam expressões desse tipo, eles sabiam que tinham que se reunir para ouvir a leitura e a explicação das palavras de Jeová. Hoje também é assim. Temos muitas oportunidades de ouvir a leitura e a explicação das palavras de Jeová. Mas será que é suficiente só ouvir o som das palavras de Jeová? É claro que não. Vou contar um caso que mostra isso. Muitos anos atrás, eu estava no campo com um irmão e era a vez dele de falar. Ele estava muito nervoso. Uma senhora atendeu e ele perguntou, "Como vai?" Ela respondeu, "Não muito bem." Ele disse, "Que bom!" e continuou com a apresentação que tinha preparado. Ele ouviu a resposta da senhora, mas não prestou atenção ao que ela disse. Naturalmente, Jeová espera que façamos muito mais do que isso quando vamos ouvir o que ele nos diz. No texto de hoje, Mateus 13:16, Jesus deu um elogio aos discípulos dizendo, "Felizes são os seus ouvidos porque ouvem." Ele não estava elogiando porque eles podiam ouvir a voz dele. Ele estava elogiando os discípulos porque ouviam e entendiam. Eles entendiam e daí podiam fazer o que tinham ouvido. Nós também queremos receber esse elogio de Jeová e de Jesus. Queremos que eles chamem nossos ouvidos de felizes, não é? Então, temos que ouvir, como aqueles discípulos, entendendo para fazer o que foi dito. Vamos ver Marcos capítulo 4. Esse texto está bem relacionado com o nosso assunto. Vejam o que Jesus disse em Marcos 4, começando no versículo 23. Escute quem tem ouvidos para escutar. Disse-lhes ainda, prestem atenção ao que estão ouvindo. E vejam o que mais ele diz. A mesma medida com que vocês medem será usada com vocês e mais lhes será acrescentado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se você medir minhas palavras com pouco interesse e atenção, não espere ter bons resultados. Mas se você medir com todo interesse e atenção, eu vou dar a você generosamente mais do que você espera. E hoje não é diferente. Só vamos entender bem o que Jeová nos ensina se ouvirmos com interesse e atenção. Agora vamos ver Hebreus 2. Esse texto vocês conhecem bem. Vejam como não é uma questão só de prestar alguma atenção, nem de prestar a atenção que estamos acostumados. Veja que expressão Hebreus 2:1 usa. É por isso que é necessário prestarmos mais atenção do que de costume às coisas que ouvimos, para que nunca percamos o rumo. Então, para não perdermos o rumo e nos afastarmos de Jeová ou da verdade, precisamos prestar mais atenção do que de costume. Vamos ilustrar esse ponto. Imagine que você está preso num prédio que está em chamas. Um bombeiro consegue chegar onde você está e diz, vou explicar para você só uma vez porque tenho que salvar outras pessoas. Só tem um jeito de escapar do fogo. Desça correndo as escadas. Daí deite no chão e se arraste. Não se levante porque os gases são venenosos. Arraste-se para a direita. Você verá um corredor, se arraste até o fim do corredor e chegará na entrada.
Levante-se, vire para a esquerda e corra para a saída. Será que você vai deixar sua mente se distrair enquanto o bombeiro dá essas instruções? Você vai ficar pensando: o que vou jantar hoje? O que vai passar na TV essa noite? Não, você vai dar toda a atenção, porque se perder um detalhe, pode morrer. E mesmo depois que o bombeiro for embora, as palavras dele ainda vão ficar martelando nos seus ouvidos enquanto você repete na mente tudo o que ele disse. Desça as escadas, se arraste pelo corredor, vire à esquerda na entrada e corra para as portas de saída. Você repassa todas as informações para fazer o que foi dito. É desse jeito que queremos ouvir. E pensando bem, estamos numa situação bem parecida, não é? O mundo de Satanás está em chamas e logo será totalmente destruído. Mas Jeová nos dá instruções de como escapar. 2 Pedro 3,12 fala que esse mundo mau será destruído em chamas e os elementos se derreterão com o calor intenso. Mas nós queremos sobreviver. Não queremos nem de longe ser como os ídolos citados no Salmo 115,6, que têm orelhas, mas não ouvem. Nem como a cobra do Salmo 58,4, que tapa os ouvidos e não quer ouvir a voz dos encantadores. Isaías 6,10 e Jeremias 6,10 dizem que os israelitas desobedientes tapavam seus ouvidos. Também, não queremos ser como os cristãos hebreus que eram lentos em entender, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 11. Queremos fazer o máximo para destapar nosso ouvido. Essa é uma expressão literal interessante do hebraico usada em Jó 33,16. Pelo visto, vem do fato de que os orientais costumavam usar um tipo de cobertura para a cabeça. Mas, para ouvir melhor, eles puxavam o tecido para trás da orelha, como que destapando os ouvidos. Nós queremos fazer isso também. Queremos inclinar nosso ouvido, como diz a nota no Salmo 78:1. Despertar nosso ouvido, abrir nosso ouvido, dar nosso ouvido, como dizem alguns versículos em Isaías. Isso significa prestar atenção e daí fazer o que ouvimos. Então, se fizermos isso, usar o sentido do ouvir do jeito que falamos aqui, poderemos sobreviver ao fim desastroso deste mundo. Como mostra 2 Reis 21:12, Jeová disse: Estou trazendo sobre Jerusalém e sobre Judá uma calamidade que fará tinir os ouvidos de quem ouvir falar dela. É isso mesmo. Na grande tribulação, as pessoas vão ouvir falar das calamidades que estarão acontecendo e os ouvidos delas vão tinir, em sentido figurado e talvez até em sentido literal. Mas os ouvidos do povo de Jeová continuarão inclinados para ouvir as orientações que Jeová dará naquele tempo, como as de Isaías 26:20. Jeová vai dizer: Vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor. Assim como Jesus disse para os discípulos que os ouvidos deles eram felizes, Jeová e Jesus poderão dizer o mesmo para a grande multidão de sobreviventes. Eles dirão: felizes são os seus ouvidos, porque ouvem.